Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 9 a 12. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei dos Reis e Senhor do Senhor, o nosso bendito e Salvador, nós te louvamos e te agradecemos por esse privilégio de estarmos propagando as tuas verdades gloriosas. As tuas verdades que nos alimentam, que liberta, que santifica, que produz regeneração no coração do homem. Por isso nós rogamos pelo poder do Espírito, que o Senhor abençoe os ouvintes e me abençoe, que eu possa sempre com acuracidade, honestidade, propagar as tuas verdades. Oramos agradecidos, rogando as tuas bênçãos para a expansão do reino de Deus através desse trabalho. Amém. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixou 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. Temos, portanto, quase 500 anos de lutas e mortes dos pais da Igreja, defendendo a suficiência das Escrituras, e, no entanto, vemos ainda as pessoas continuarem nas trevas da idolatria, e talvez pior ainda do que há 500 anos. Em Belém do Pará, por exemplo, no mês de outubro, o mesmo mês da Reforma Protestante, por ocasião do Círio de Nazaré, se reúnem cerca de 2 milhões para adorar a Senhora de Nazaré, dita Mãe de Jesus. É muita idolatria. E esse texto lança luz para respondermos o que vem acontecendo de lá para cá. E o motivo pelo qual, depois do Senhor ter despertado há 500 anos tantos homens para retornarem à palavra de Deus, redescobrirem as doutrinas bíblicas que haviam sido sufocadas debaixo de lixos e tradições eclesiásticas tão distante da vontade revelada na palavra de Deus. Eu chamo a atenção dos ouvintes para esse texto, pois encontramos aqui uma paródia grotesca e totalmente sem escrúpulos. Existem várias semelhanças, entre aspas, da vinda de Cristo e a vinda do iníquo, ou o filho da perdição, ou o homem da iniquidade, ou o anticristo, aquele homem do pecado. A passagem que consideramos pela graça de Deus, no capítulo 2, versículos de 1 a 8, trata-se da parousia do Senhor Jesus. E aqui no versículo 9, o aparecimento do iníquo, a palavra aparecimento é parousia. A mesma palavra utilizada não com referência ao Filho de Deus, mas vejam só a petulância do diabo com relação ao homem da iniquidade. Portanto, haverá uma parousia de Cristo e uma parousia do homem da iniquidade. Assim como o Senhor virá com grande poder, majestade e glória, também o homem da iniquidade virá dessa forma, só que com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem. E a semelhança, entre aspas, continua, a semelhança literária continua, não em termos de parousia, mas a palavra apocalipsis, que é a revelação do Senhor Jesus, também várias vezes aparece essa palavra apocalipsis com relação ao filho da perdição. Portanto, o que é aplicado a Cristo aqui nesse texto é aplicado também ao homem da iniquidade. Como o diabo é mascarado? Meus ouvintes, ele é mentiroso, falso, assassino, ladrão, pai da mentira, disfarçado e um derrotado, pois o homem da iniquidade não vai aguentar nem um sopro da boca do Senhor Jesus. Mas o paralelo da obra de Cristo com a obra disfarçada do diabo não para por aí. E com relação aos dois protagonistas, os dois personagens principais no versículo 9, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Quer dizer, os dois personagens principais, o iníquo e Satanás, procuram imitar o Deus Pai e o Deus Filho. Satanás se disfarça de Deus Pai e o iníquo se mascara de Deus Filho. Vejam que atrevimento.
Por essa razão, essa passagem trata-se de uma paródia ridícula, burlesca, audaciosa, inescrupulosa do diabo, imitando de forma grotesca a vinda de nosso Salvador, que virá com todo o poder e glória. As características tais como uma vinda pessoal e uma vinda gloriosa e majestosa com poder será imitada por Satanás quando se manifestar o homem da iniquidade. Vamos então argumentar esses versículos sobre o tema a parousia do homem da iniquidade. O assunto aqui é a armação da grande apostasia. A grande importância desse texto é que ele nos apresenta não a história propriamente dita, nem a descrição dos eventos que acontecerão naquela grande parousia do homem da iniquidade. Mas esse texto nos leva para o lado encoberto dessa história e nos faz compreender o que está por trás desse sucesso tenebroso que vai enganar os cegos espiritualmente. Mas graças a Deus, os eleitos e predestinados antes da fundação do mundo não serão enganados. Somos autorizados a aplicar essa passagem não no sentido futuro, escatológico e final, mas ao tempo presente também. Porque o mistério da iniquidade já opera, diz aqui no versículo 7. E muitos anticristos vêm surgindo, disse João. Aqui no versículo 9, nós temos duas estratégias ou modus operandi do homem da iniquidade. Nós lemos, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então, o aparecimento do iníquo, do homem da iniquidade, é segundo, isto é, segue o modelo, vai de acordo com um determinado padrão, corre conforme uma estratégia e está de acordo com o modus operandi de Satanás. Ele tem sua estratégia, sua maneira de agir, sua maneira de trabalhar, visando alcançar os seus objetivos malignos e maléficos nos bastidores dessa grande apostasia. Esse modus operandi é eficaz e realmente vai enganar e matar muitos, se possível até mesmo os escolhidos, se possível, mas isso não acontecerá, porque os predestinados de Deus são preservados e ninguém vai arrebatá-los da mão do Senhor Jesus. Com a expressão segundo a eficácia de Satanás, no grego, eficácia é energeia, que vem de energia. Essa palavra energeia aparece também em Filipenses 2,13. Deus é que opera tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Assim como Deus tem o seu modus operandi, a mesma palavra grega energon, que diz que ele efetua, ele energia em nós tanto querer quanto realizar, a mesma palavra aparece para a energeia, essa eficácia de Satanás. Mais uma semelhança literária aqui. Deus energiza os seus filhos e Satanás também energiza os seus filhos. Ele é um imitador. Então temos três palavras gregas semelhantes que aparecem tanto para a obra do Senhor quanto para a obra de Satanás. Parousia, apocalipsis e energeia. Qual o segundo modus operandi de Satanás? A resposta está na segunda parte do versículo 9. Com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Veja só como o diabo se transfigura, se mascara, mente com todo o poder, com todos os episódios espetaculares, com todas as ações extraordinárias, com todos os acontecimentos sobre-humanos, com todos os fatos notáveis. São imitações mentirosas dos sinais, prodígios e milagres de Cristo. Satanás é o mestre dos disfarces, ele é o pai da mentira, porque se mascara, até mesmo se transforma em anjo de luz. Ele tem poder para isso. Ele se insinua e tenta persuadir seus filhos que é o Cristo, e por isso que ele tenta enganar os escolhidos. Seria um triunfo para ele, porque os que estão cegos são fáceis de persuasão. Mas os que têm o Espírito Santo não se deixarão enganar. Muitos vão dizer naquele dia, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então Satanás tem mais poder do que os homens. Ele é o pai dos filhos da perdição.
A Igreja Católica Romana tem se sustentado ao longo dos séculos em cima de sinais e milagres que as imagens fizeram. Somente um cego não observa que é prodígio de mentira todos esses milagres ditos pela Igreja Católica. Na primeira parte do versículo 10, e com todo engano de injustiça aos que perecem, essa expressão diz respeito ao âmbito da atuação de Satanás com todo engano de injustiça aos que perecem. Essa operação está relacionada à parousia do homem da iniquidade, segundo a eficácia de Satanás. Quando Paulo diz engano de injustiça, é engano de pecado, logro de iniquidade e ilusão de conduta digna. Satanás é um enganador e mentiroso imitador. Essa expressão no grego, aos que perecem, apolume, é a mesma palavra que aparece em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A ideia é o contraste dos que perecem e dos que são salvos. A palavra da cruz aos que perecem, ou seja, a pregação da obra redentora da cruz, é loucura para aqueles que perecem. Não faz sentido, porque são enganados, têm semelhança de doidice. Por isso que eles dizem que os crentes são loucos, porque eles é que são enganados. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O alcance e a eficácia da parousia do filho da perdição diz respeito não aos salvos, não aos que foram alcançados pela graça e misericórdia de Deus em Cristo Jesus, que respondem ao Evangelho e à verdade, mas diz respeito aos incrédulos e os filhos de Satanás, aqueles a quem o Evangelho é loucura, aqueles a quem o Evangelho está encoberto e que não resplandece o Evangelho da glória de Cristo. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem. É lógico que Satanás atira para todos os lados, e visa alcançar os eleitos também, claro. Jesus disse, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. O alvo de Satanás, através do iníquo, é tentar com toda a força e furor se lançar contra o Senhor e a sua igreja. Isto faz parte da batalha espiritual descrita no Apocalipse capítulo 13. Que bênção ser guardado pelo poder de Deus. Números 23 diz que contra Israel não vale encantamento, não vale feitiçaria. Contra Israel não vale adivinhação. O Senhor é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, nos proverá livramento, de sorte que suportaremos as provas pela graça do Senhor. Na segunda parte do versículo 10, temos a razão, o motivo pelo qual os que se perdem são enganados. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Porque eles dão crédito muito mais às mentiras que são tão grotescas do que às verdades razoáveis e singelas do Evangelho. As pessoas se perdem e são enganadas porque não creem no que está escrito e preferem dar crédito no que imaginam, no que acham que os seus corruptos corações estão certos. Preferem venerar ídolos muitas vezes feitos grotescamente, até mesmo quebrados e colados. Preferem acreditar na evolução e que o homem veio do macaco do que a criação de Adão e Eva. Veja só a cegueira espiritual. E qual o motivo disso tudo? E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. As pessoas precisam se desvencilhar de Deus porque ele exige uma conduta santa. A iniquidade e impiedade sempre andam juntas, e muitos precisam tirar Deus da história para se esconder na capa da sua vaidade, do seu egoísmo, e se deleitam no seu orgulho e vícios. E no versículo 11, é-nos dito: é por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, e por causa disso, Deus usa o mal para a sua glória.
Se por um lado o diabo está agindo, Deus age também. Deus usa esta artimanha, sutileza e trama de Satanás aos que não acolhem o amor da verdade para serem salvos e os entrega o pecador na sua própria imundície e paixão infame em que ele mesmo prefere. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, disse o apóstolo Paulo aos Romanos. Deus faz com que a pessoa seja dominada, viciada, escravizada pela impureza. Então ela se afundará no poço da sua própria impiedade e sua própria situação se agravará mais ainda. Isaías 45:7 e 63:17 diz: Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Ó Senhor, por que nos fazes desviar dos teus caminhos? Por que endurece o nosso coração para que te temamos? Tudo ele faz por amor dele mesmo. Porque como seria profanado o meu nome, diz o Senhor? A minha glória não a dou a outrem. Por isso, irmãos, é por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. E no versículo 12 nós temos o resultado final. A fim de serem julgados todos quanto não derem crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. E a consequência é que sejam justamente culpados e condenados. Romanos 1:20 diz: Tais homens são por isso indesculpáveis. Eles se deleitaram-se com a injustiça. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. 1 Coríntios 2,14 diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito Santo de Deus porque parece loucura e não pode compreendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Jesus falou: quem não é por mim é contra mim, e quem por mim não ajunta, espalha. Romanos 5,10, o apóstolo Paulo diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, esse é o resultado final e trágico. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, eles vão ser julgados, todos quanto não derem créditos à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Como vimos, o Senhor Jesus vai se manifestar, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero concluir destacando o seguinte: cuidado com as ciladas de Satanás. Sua estratégia é conhecida e vem com todos os sinais de mentira, engano, iniquidade e pecado. Tudo que diz respeito ao impedimento da pregação do Evangelho, da expansão do reino, é mentira. Satanás endurece e cega o coração e faz com que o homem acabe amando o pecado e se deleite com a injustiça. Mas nós veremos na próxima exposição, se Deus quiser, a bênção de sermos escolhidos desde o princípio. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, cuidado com as ciladas do diabo. Sua estratégia vem com todos os sinais de mentira, de engano e de fraude. Que o Senhor nos abençoe. Amém.